Vamos lá, vou falar como que a gente faz a classe stack também, que é da nossa matéria de estrutura de dados pilha. Beleza? Vamos lá. Então, como que a gente cria a nossa classe stack? Sempre que a gente vai criar uma classe, a gente tem esse parâmetro que classe, tá bem? E a gente passa o nome para ela. No nosso caso aqui é stack. A stack, ela tem os métodos aqui, construtor, que ele vai ter uma propriedade chamada discount, que ela vai receber o valor de 0, e o disIntents, que recebe o valor de chaves vazias, que ele vai ser um objeto vazio. Beleza? O que significa esse count? É a quantidade de elementos que tem dentro da pilha, beleza? E o disIntents são o total de elementos que tem dentro da pilha. Por exemplo, se esse objeto já tivesse preenchido e ele tivesse com os elementos, por exemplo, valores 1, 2, 3, esse objeto ele deveria estar assim. Não é assim que a gente preenche um objeto, por isso que ele está dando um erro, ok? Mas é só para exemplificar. Vamos lá. Cada classe ela tem o seu método, beleza? E para nossa classe stack, a gente está fazendo uma classe stack com objetos. Ela vai ter alguns métodos para inserir, para remover. O primeiro método que a gente tem aqui embaixo é o push, certo? O push ele recebe um parâmetro. Esse parâmetro é só o valor que a gente vai adicionar. Como é uma pilha, tudo que a gente adiciona, ela tem aquele conceito do first in, last out, beleza? Tudo que entra primeiro sai por último, beleza? Não, na verdade é o contrário. Tudo que entra por último sai primeiro, beleza? Então vamos lá. Tudo que eu for colocar dentro da pilha, ele vai estar abrangindo isso aqui. Ele vai acessar o item, ele vai pegar o index, por isso que ele tem esse conchete aqui nas duas laterais, beleza? E o valor que tiver no contador vai ser a quantidade de elementos que tiver, e ele vai colocar o parâmetro, o valor que estiver passando por parâmetro, no final da pilha. Se eu tivesse, por exemplo, essa pilha aqui, ela tivesse lá com aquele 1, 2, 3, né? Esse valor, esse count aqui, ele já está contando. Tem 3 elementos, né? Na posição 0, 1, 2. Mas o total é 3. Então, isso aqui estaria valendo 3, certo? Então, na posição 3, o valor que eu passasse aqui dentro do elemento, por exemplo, 4, ele ia para a posição número 3. Lembrando, sempre os arrays eles começam com o index 0. Aí vai para o 1, vai para o 2. Assim que estaria a nossa pilha, beleza? O valor 1 estaria no 0, no index 0, o valor 2 no index 1 e o valor 3 no index 2, beleza? Então, deixa eu voltar aqui para a explicação. Vamos lá. Toda vez que eu adiciono, eu faço um count mais mais. O que esse count mais mais significa? Significa que eu estou adicionando mais um dentro da nossa pilha, certo? Então, fiz um push, esse 0 aqui vai passar a valer 1, beleza? Fiz outro push, vai passar a valer 2, fiz outro, 3 e assim por diante, beleza? Então vamos em frente. Aqui a gente tem o método pop. O método pop, ele tem uma verificação primeira que faz aqui em cima, porque ele é para ter errado o dicionário aqui. O método pop, ele é para remover, beleza? Primeiro a gente faz uma verificação se a pilha está vazia. Se estiver vazia, a gente retorna undefined, beleza? Se não tiver, ele passa. E aí o count, ele tem um count menos menos aqui. Por quê? Porque a cada vez que a gente remove da pilha, certo? A gente vai diminuir a quantidade de elementos que tem dentro dela. É só isso. Aqui embaixo a gente tem o const result, que é uma variável que ele vai receber o valor que está com a última posição da pilha, certo? Então ele vai pegar o elemento que vai ser removido e vai gravar dentro dessa variável result para que depois a gente retorne, e o método pop ele mostre qual é o elemento que está sendo removido, certo? Então, para que a gente tenha um controle num console log, por exemplo, do que foi removido. E por fim, a gente tem o próprio método de deleção, que é esse atributo aqui, essa propriedade delete, que vai apagar o último elemento da nossa pilha, beleza? É moleza. No método pick, ele tem a mesma verificação acima, beleza? Do pop, para verificar se está vazio. Esse empty aqui, ele é essa função aqui embaixo, tá bem? Não é nativa
do JavaScript. Isso significa que para mim usar ele no pick e lá no pop, eu tenho que declarar esse exempt aqui também aqui embaixo, beleza? Então o exempt ele é só o count igual a 0. Se ele for verdadeiro, essa comparação aqui significa que a pilha está vazia, e isso vai acarretar que essa verificação aqui, exempt é vazio, seja verdadeira. Ele vai retornar um true, beleza? Quando ele retorna false, significa que não está vazia, ela está preenchida. Show de bola? Então, no disintens aqui do pick, reparem que ele tem o discount -1. Por quê? Porque é aquela explicação. Se a pilha ela tem 1, 2, 3 elementos, o index aqui vai ser 1, 0, 1, 2, correto? Então, para me saber qual é o último elemento, eu não vou pegar o contador, porque o contador ele vai me retornar a quantidade. A quantidade é 3, não é? 3 que eu tenho. Mas o index, o último index não é 3, é 2. Por isso que a gente faz o discount -1. Show de bola? Então vamos para a próxima, o size. O size é só um método para ele retornar o discount, que é a quantidade que tem dentro da nossa pilha. O tamanho que tem dentro da nossa pilha, tá bem? Moleza. Tudo esse amarelo aqui que está acontecendo embaixo desse comentário é só porque eu estou usando uma biblioteca aqui que ela faz uma verificação. Ah, para que você está deixando esse comentário? Não é bom deixar um comentário desse tipo no código, mas não reparem nisso agora. Nem nesse comentário aí, pode deixar ele assim. Esse método clear é só para ele limpar tudo que está dentro da nossa pilha, certo? Para a gente limpar ela, é só a gente passar essas chaves vazias. Show de bola? E o count, a gente coloca ele igual a 0 de novo, porque ele vai zerar tudo que tiver lá, dentro da nossa pilha. Show de bola? Vamos para o último método nosso que a gente tem aqui, que é o toString. De novo, a mesma verificação, se está vazio, lá com o método exempt. O retorno aqui é uma é aspas para retornar uma string vazia, beleza? E aí eu tenho uma variável objeto string que ela vai receber o intens, tá bem? Na posição 0, só para iniciar o nosso objeto string, ok? E aí ele vai percorrer o discount, esse i, enquanto ele for menor que o discount, que é a quantidade de elementos que tem dentro da pilha, né? Ele vai entrar aqui dentro do for, beleza? E a variável objeto string, ele vai receber o item na posição i, certo? Isso vai concatenar cada uma dos elementos, bem, das posições, para que ele fique transformado em string. Como que ele está transformando em string? Por conta dessa classe aqui, ó, que tem aqui, beleza? E aí a gente passa esse dólar e abre e fecha chaves aqui, para que o JavaScript entenda a variável, tá bem? Isso tem um nome, tá bem? Que me fugiu agora da cabeça. E eu não vou lembrar. Vou gravar talvez outro vídeo explicando isso daí. Enfim, vamos pra frente. Como eu faço uma instância da pilha, beleza? Reparem que lá na classe eu declarei a classe stack, correto? Então, para que eu declare essa classe stack, crie uma nova instância dela, que é eu chamar essa variável, essa classe, e pegar todos os métodos dela e adicionar dentro de uma variável, certo? Eu preciso passar esse new stack aqui, ok? Então, toda vez que eu faço const ou let a variável que eu quiser, por exemplo, pilha igual a new stack, e coloco abre e fecho o parêntese, ele está pegando todos os métodos que eu tenho dentro da classe stack, push, pop, enfim, e adicionando dentro da minha variável, por exemplo, aqui pilha, certo? Então toda vez que eu quiser acessar o método, é só eu passar pilha, que é a instância, né? Ponto o método que eu quero. Por exemplo, push. Agora eu quero o pop, pilha.pop, ok? Então isso aqui é como se fosse uma herança, para quem já entende um pouco de orientação a objeto, tá bem? Eu declarei num canto e tudo que eu declarei eu posso acessar só atribuindo esse ponto aqui pra gente no JavaScript. Em algumas linguagens pode ser que seja diferente do JavaScript é com ponto, ok? Então vamos lá.
Uma função que a gente pode fazer aqui, que eu já tinha deixado pronta, é essa função insert5, beleza? Porque ela vai receber um parâmetro que vai ser uma instância da classe stack, tá bem? Da pilha. E aí, verifica se está vazio. E aqui ela tem uma variável que recebe a quantidade da pilha. Esse pick, vamos lembrar como que é o pick lá? O pick, ele tem todos os métodos, tá bem? Ele vai retornar o último método o último valor da pilha, tá bem? Vamos voltar lá agora. O último mais 5. Vamos pensar aqui agora, se a pilha ela tá zerada, esse método aqui ele vai estar valendo 0. 0 mais 5. Então a quantidade, quando ele está zerada, vai ser 5. 0 mais 5 é 5. Então, enquanto o pilha.pick for menor que a quantidade, eu quero que ele insira para mim pilha.push. Só isso. Isso aqui é um jeito de eu adicionar várias coisas na nossa pilha de uma vez só. Para mim adicionar na pilha, eu sempre tenho que passar pilha.push 10. Se eu quisesse adicionar mais um outro número, eu não poderia passar pilha,20, por exemplo. Eu teria que fazer um pilha.10 de novo. Com o while, ele vai adicionar 10 várias vezes, 5 vezes no caso aqui, né? Porque tá valendo 5. Mas de uma vez só. Eu só preciso escrever uma vez, tá bem? É só um jeito de eu ensinar como que a gente está fazendo isso. Beleza? Como que a gente usa funções misturado com a pilha. Então vamos lá. Eu fiz ainda numa atividade essa função aqui chamada findMaxValue, tá bem? Tem várias formas de eu achar qual é o maior elemento que eu inseri dentro da pilha. Aqui eu estou ensinando de um jeito que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que verificar, por exemplo. A gente faz aquela verificação se a pilha está vazia, certo? A gente tem uma variável max, que vai ser a variável que vai estar armazenando o maior valor, beleza? E ela está recebendo o último elemento da pilha, tá bem? Só para que quando a gente for comparar, a gente veja qual que é o maior, qual que é o menor. Mas vamos lá. Enquanto... Aqui a formatação está direito. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Enquanto a pilha não for vazia, tá bem? Essa exclamação aqui significa não. Enquanto a pilha não for vazia, ela entra dentro dessa verificação aqui, tá bem? E aí, para que essa verificação aqui, que por enquanto ela é verdadeira, porque a pilha, se a gente tivesse inserido os pushes aqui acima, ela estaria preenchida, né? A gente teria que ir removendo até que essa função aqui, essa comparação fosse falsa, para que ele parasse de executar o while, correto? Então, eu declaro uma variável value que vai receber o pilha.pop. Lembrando, isso aqui não é um método pop nativo do JavaScript, é um método pop da classe pilha. Ou seja, aqui no pop, ele retorna para mim o resultado, o elemento que eu removi, beleza? Por isso que ele dá certo. Se a gente estivesse usando só no JavaScript, não daria, ok? Vamos lá. Vamos voltar lá no findMaxValue. Aqui eu tenho uma verificação. Eu pego esse valor que eu recebi desse método pop, que foi excluído, e comparo. O value é maior que o max, o último elemento da pilha. Se for verdadeiro, ele entra aqui. E o valor máximo, max aqui, ele vai ser igual a value, tá bem? Se não for, ele não entra. Ele passa esse bloco aqui. Na hora que ele achar qual é o maior que o elemento, porque eu vou passar por cada um, né? Porque eu estou dentro de um looping aqui. Então ele vai remover cada um dos elementos, né? Que está dentro da pilha. Na hora que ele achar qual é o maior, ele entra aqui. E por fim, na hora que ele terminar a verificação, o que não é vazio, ele retorna para mim o valor máximo, tá bem? Isso aqui é o básico que a gente precisa saber, tá bem? Para nossa prova. E por hora é isso.